Bíblia comigo, lá em Romanos, capítulo 13, verso 7. Romanos, capítulo 13, verso 7. Hoje o Senhor tem uma palavra grandiosa, primeiro dia das primícias, serão 7 dias tremendos com o Senhor. Romanos, capítulo 13, verso 7. Você está lá? Romanos, capítulo 13, verso 7. Amém? Que bom que as crianças estão aí, porque daí elas dizem amém. Aleluia! Olha o que diz a palavra do Senhor, o que Paulo escreve à igreja que se encontra em Roma. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra. Então veja, Paulo está falando aqui no capítulo 3 justamente sobre a submissão que precisamos ter sobre toda a autoridade constituída, toda a autoridade instituída, porque não existe, segundo Paulo aqui em Romanos capítulo 13, nenhuma autoridade que não foi levantada por Deus. Veja, você precisa entender que não é a autoridade que Deus queria, mas é a autoridade que o povo merecia, mas quem levanta é Deus. Você está entendendo? Você está compreendendo? Amém? E aí ele vai finalizar ali nessa questão desse assunto dizendo, vocês precisam entender, que vocês têm que dever tributo a quem deve tributo, imposto a quem pagar imposto, temor a quem você precisa temer, e honra a quem você precisa honrar. Amém? Veja, o homem ele foi criado, amado, justamente para viver e andar em honra. O homem foi criado para viver e andar em honra. O ser humano foi criado para ser o governante desta terra, o rei desta terra. E a questão toda que temos visto é que as pessoas têm tido vergonha de honrar, porque justamente a honra, ela parece uma bajulação, você fica bajulando pessoas, pessoas carentes que estão necessitando de serem aprovadas. E aí, por causa disso, mistura-se o verdadeiro propósito que existe na honra com a bajulação. E aí, eu não vou bajular a vida de ninguém, porque ninguém pode mandar na minha vida. E essa é a verdade que você precisa ter no seu coração. Ninguém pode mandar na sua vida. É você que tem que se colocar debaixo de submissão e honrar uma vida, e não ela mandar em você. A honra não vem de uma obediência porque alguém está mandando em mim. A honra vem porque eu me coloco em submissão a essa vida e amor a ela. Por isso eu a honro. Isso é honra. Você está aí? Está me entendendo? Então repita assim comigo: o homem foi criado para a honra. Você foi criado por Deus para andar em honra. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: você foi criado por Deus para andar em honra. A Bíblia ela vai dizer para nós que quando nós fomos criados, a honra foi colocada em nós. Lá no Salmos capítulo 8, verso 5, vai dizer assim que quando o homem se move sobre a terra, a honra se movia junto com ele. Por quê? Porque o Senhor o criou coroado de honra. Você está entendendo? Então, quando o homem se movia sobre a terra, a honra se movia junto com ele. Mas no dia em que justamente em que a honra foi quebrada, no dia em que o princípio da honra foi quebrado, quando o homem se movia, ao invés da honra se mover junto com ele, começou a se mover a desonra e a vergonha. Você está entendendo?
Quando o princípio da desonra entrou, a conexão do homem com Deus foi quebrada imediatamente. Porque a ligação do homem com Deus, ela tem tratativa com a honra. Quando o homem desonrou e entrou a vergonha, imediatamente, no mesmo instante, a conexão que existia do homem com Deus foi quebrada. E o lugar de honra que o homem tinha, entrou a vergonha e a quebra de comunhão com o Senhor. Eu quero falar com você nesta noite sobre sermos conectados pela honra, porque nós somos conectados uns aos outros e com o Senhor pela honra. Essa é a forma que nós vivemos conectados, é pela honra. Não existe nada que possa conectar as nossas vidas a não ser que seja a honra. Você quer ver? Vou te mostrar alguns exemplos de conexão para que você entenda. O primeiro exemplo que eu quero falar com você é que justamente a honra ela nos conecta com a presença. Quer ver? A vida é muito simples, amado. A honra abre portas, a desonra fecha portas. É muito simples. A honra, ela abre portas na nossa vida. A desonra fecha portas. Sabe por quê? Porque o acesso é resultado de honra. Você está me entendendo? Veja, nem todo mundo tem acesso à sua casa, ou tem? Nem todo mundo tem acesso ao seu número telefônico. Nem todo mundo tem acesso a se assentar à mesa com você na sua casa. Sabe por quê? Porque acesso é honra. A honra gera acesso às nossas vidas. Você está me entendendo? Interessante é que hoje em dia as pessoas desonram as nossas vidas, mas ainda querem continuar frequentando a nossa casa. Elas continuam querendo ligar para nós, falar conosco, como se nada tivesse acontecido. Deixa eu dizer algo para você. Você não deve guardar mágoa de ninguém, mas você deve guardar honra. Você está me entendendo? Por isso que uma pessoa que tem desonra, ela não deveria mais ter acesso às nossas vidas. Não é que estamos magoados, mas o acesso é pela honra. E para que você não ache que isso é balela minha, opinião minha, porque é sempre aquela história, essa é a minha opinião, para que você não ache que isso é uma opinião minha, deixa eu te mostrar na palavra alguns exemplos com relação a isso. Vou te mostrar 4 exemplos. O primeiro exemplo, todo mundo conhece, é o exemplo de Satanás, Lúcifer, ou Hilel, que é o seu nome, também conhecido como Diabo. Veja, a primeira consequência da desonra que aconteceu no céu é quando Lúcifer pecou, quando Lúcifer entrou nele a desonra, a vergonha, entrou nele o orgulho e a soberba, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E nesse mesmo instante em que ele entrou nesse ponto, ele entrou no princípio da desonra, o seu lugar e a sua função não se achou mais no céu. Não houve mais lugar para ele no céu. E após a queda daquele anjo, sem que desse mais nenhum minuto daquele dele no céu, o Senhor disse para ele o seguinte: sai da minha presença como um raio. Jesus vai dizer assim em Lucas capítulo 10, verso 8, eu via Satanás cair do céu como um raio.
Isaías 14, verso 12, vai contar também que ele caiu do céu e não se houve mais lugar para ele no céu. Por quê? Porque ele encontrou nele o orgulho e o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Não houve mais lugar para ele na presença do Senhor. Ele não pôde mais estar na presença do Senhor. Por quê? Porque houve nele um coração de vergonha, desonra. Você está aí? Você está entendendo? Você está acreditando? Deixa eu te mostrar outro exemplo, então. Adão e Eva. Quem conhece Adão e Eva? O segundo exemplo que nós encontramos na Bíblia ali é justamente o exemplo de Adão e Eva. Enquanto o homem caminhava em honra, ele tinha acesso direto à presença do Senhor. Todos os dias, a Bíblia relata, na viração do dia, em torno das 18 horas, final da tarde, o Senhor vinha, ele saía do seu sublime trono e vinha até o jardim ter comunhão com Adão e Eva. Todos os dias. Mas, quando ele falta, quando ele desonra, não se achou mais lugar para ele no jardim. E veja que interessante algo para te dizer nessa noite. Enquanto ele andou debaixo de honra, dentro do jardim, nada faltou para a vida dele. Havia provisão completa para a vida de Adão e Eva, em todo o tempo que eles andaram no jardim. A Bíblia não relata se ele trabalhava ou não, cremos que ele trabalhava, mas ele não se cansava. Por quê? Porque o Senhor provia tudo para a vida dele. Mas quando ele sai do jardim, o Senhor diz agora, com o suor do teu rosto você vai precisar para comer o seu pão. Você está entendendo? Quando entrou a desonra e a vergonha na vida de Adão, não houve mais lugar para ele no jardim. E na mesma hora, o Senhor o tirou do jardim e fechou o jardim para ele. Não houve mais lugar com a presença do Senhor na vida dele. Adão andava com o Senhor todos os dias. Mas quando entrou a desonra, ele perdeu o acesso no mesmo instante. E mais, para você entender, ele só não tinha acesso à presença como ele tinha a provisão completa para a vida dele por causa da honra. Você está aí? Você está entendendo a importância? Deixa eu te dar mais um exemplo, porque às vezes, né? Deixa eu te dar só mais um exemplo aqui, não, mais um não, mais alguns. Vasti. Quem conhece Vasti? Esposa do rei Assuero. Veja, um dia o rei Assuero resolveu dar um banquete e resolveu chamar todos os reis, os outros reis, os diplomatas dos outros países para sua festa, para estarem com ele, se alegrando com ele. E de um determinado momento da festa, ele começa a falar de Vasti. Ele começa a falar o quanto a sua esposa é formosa, o quanto ela é bela, o quanto ela é linda. Vai falando coisas e vai fazendo os olhos dos outros reis, dos diplomatas, brilharem. Até que num dado momento, depois que ele fez todo aquele alarde, toda aquela moral, falou tudo de Vasti, ele manda que um servo seu vá chamá-la, para que ela se apresente à presença dele. Aí o servo volta e diz o quê? Vasti disse que não vem. Porque ela está numa festinha particular com as amigas dela. Quando ela desonra o seu rei, quando ela desonra a autoridade sobre a vida dela, quando ela desonra o sacerdote sobre a vida dela, ela perde o acesso. O rei determina que ela nunca mais entre na sua presença. Mas o rei levanta outra esposa no lugar dela. Então aí.
Você está acreditando no que eu estou dizendo? Que a honra nos conecta com a presença? O quarto exemplo que eu quero dar para você é o exemplo de Judas. Veja, da mesma forma que a gente viu anteriormente, muitos anos depois de Vasti, de Adão, né? Jesus está lá com a sua equipe e Judas, movido pelo princípio da desonra, do desejo, do orgulho, do dinheiro, ele mexeu na base da equipe de Jesus. E como consequência foi a mesma. O que Jesus disse para ele? O que tens que fazer, vai e faze rápido. Ou seja, sai já da minha presença. O que você tem que fazer, faça e saia da minha presença. Presta atenção. Quem desonra perde o direito à presença. Não dá mais para a pessoa desonrar e continuar tendo acesso. Então, se você nunca entendeu, porque quando uma pessoa sai da igreja, ela acaba perdendo as conexões conosco, é justamente por esses motivos. Ah, pastor, mas ela não quis te desonrar, mas aí que está. Perdeu a conexão. Perdeu o momento de estar junto. Perdeu as condições de estarmos juntos. Não que ela esteja certa ou esteja errada, ou que eu esteja certo ou esteja errado, mas houve um momento de desonra em uma das partes. E por isso nós paramos de andar junto. Pode ser até que por um momento venha de quem ficou na igreja a desonra. E todas as vezes que isso aconteceu, eu sempre disse para as pessoas, vai lá, peça perdão. Se ela não quiser mais voltar, é uma opção dela. Mas você precisa ter sequência para que a presença possa ter voltado na vida dela. Não é quem está certo e quem está errado, a questão é de honra. A honra não existe certo e errado, a honra existe cumprimento, submissão à autoridade. Você está me entendendo? É importantíssimo andarmos sempre em honra. É por isso que quando eu saí debaixo de um pastoreio e acabei indo para outro, eu continuei tendo relacionamento com ele, não o mesmo que anteriormente, mas eu fui lá. Tive um momento. E mais, eu creio tanto no ministério dele, não porque eu não caminho mais com ele, que todas as vezes que eu chego diante dele, eu cumpro a palavra do Senhor. Todas as vezes que eu estou diante de um profeta, eu levo uma oferta para o profeta. Eu levo uma oferta para ele e digo para ele, me abençoa. Porque a honra nos conecta pela presença. Tenho acesso à casa dele ainda e ele tem acesso à minha casa. Levo ele para jantar. É isso que nós precisamos vivenciar. É isso que nós precisamos entender, o poder que a honra tem, porque a honra vai se manifestar em minha vida com graça e misericórdia. Você está aí? Sabe qual é o segundo ponto da honra, da conexão que a honra traz? A honra nos conecta com a unção. Repita assim comigo, a honra me conecta com a unção. Você precisa entender que a honra não existe andando sozinha ou solta. Quando você reconhece e decide honrar alguém na sua vida, um vínculo será estabelecido de você com essa pessoa. Quando você decide honrar alguém, um vínculo estará sendo estabelecido. Por isso que todo homem de honra, ele terá um mentor em sua vida. Todo homem que tem honra sobre a sua vida, ele não anda sozinho. Ele tem um mentor, ele tem alguém que está acima da sua vida. E veja, ao final de tudo isso, ele vai sempre herdar a unção do seu mentor. Sempre. E como eu estou dando alguns exemplos, eu poderia te dar vários exemplos aqui também. Mas eu vou te dar 2 exemplos.
bem claros na palavra. São dois exemplos fortíssimos para a palavra para nós vermos essa noite. O exemplo de Moisés e Josué. Veja, Josué é chamado na Bíblia de servidor de Moisés. Ele era servidor, ele era quem servia, ele era o servo de Moisés. Ele se colocou nessa posição de servidor. Josué foi alguém que de fato soube honrar Moisés em todo o tempo. Sabe por quê? Você vai ler a história toda do Antigo Testamento, a história em que se encontra Moisés e Josué. Josué, na verdade, nunca ficou neutro. Ele sempre se posicionou em favor de Moisés. Ele sempre esteve em defesa de Moisés. Ele nunca ficou neutro em situação nenhuma. E gente neutra é muito perigosa. Sabe aquela história assim, ó? Não, deixa para lá. O pastor não quis dizer isso. Olha para o Senhor, não olha para o pastor. Olha para o Senhor, não olha para o líder de célula. Sabe você sendo neutro? Eu sou bonzinho. O mal é ele, mas você não olha para ele. Vem para cá, continua. Você não defende a honra de quem você deveria. Essas pessoas são muito perigosas. Cuidado. Eu já vi pessoas assim no nosso meio. Cuidado. Essas pessoas, uma hora ou outra, elas vão nos apunhalar pelas costas. Uma pessoa que é neutra, ela é muito perigosa e ela não tem unção nenhuma na sua vida. Josué herdou a unção de Moisés. Ele carregou o restante e lhe chegou à terra prometida. Moisés levou até um certo ponto, desse certo ponto em diante, quem finalizou o processo foi Josué. Ele recebeu a unção daquele a quem ele honrou o tempo todo. Lembram a história dos 12 espias que vão espiar a terra de Israel? Vão lá 12 espias, e eles voltam de lá mostrando a terra é farta, a terra mana leite, a terra mana mel. Eu sempre lembro a história do pastor que ministra sobre isso, e ele conta isso com os olhos brilhando, que o povo desceu com aqueles cachos de uva gigante, porque era muita fartura que tinha na terra prometida. Mas dos 12 espias, 10 espias dizem para Moisés o que? Olha, é terra de gigantes, é terra problemática, nós não vamos conseguir vencer. Mas Josué se levanta e diz o quê? Ele e Caleb: Eia, subamos e vençamos, porque o Senhor que está com Moisés está conosco também, e nós vamos subir e vamos vencer. Eles a todo o tempo estavam do lado de Moisés. Josué andou do lado de Moisés, não largou da presença dele e carregou com ele a sua unção quando Moisés partiu. Você está entendendo? Sabe qual é o outro exemplo? Elias e Eliseu. Outro exemplo muito conhecido. A Bíblia nos mostra que Eliseu se conectou a Elias, e enquanto Elias estava por ali, Eliseu sempre estava servindo Elias. Sempre estava servindo ele. Quem honra, serve. Repita assim comigo para você nunca mais esquecer isso na sua vida. Quem honra, serve. Sabe por que muita gente não recebe a unção? Porque ela não tem disposição para servir. Veja, Eliseu não começou a sua vida profética, a sua vida de profeta, fazendo milagres, amado. Eliseu começou a sua vida servindo água para lavar as mãos e provavelmente os pés de Elias.
Ele começou a sua vida andando do lado de Elias, carregando a água para lavar as mãos e os pés de Elias. E vendo tudo o que Elias fazia. E de tudo que ele podia pedir, quando Elias vai falar para ele, o que você quer de mim? Ele diz, eu quero de você a unção dobrada do que está sobre a sua vida. Ele pediu a unção. O resultado dessa vida de honra de Eliseu foi que quando Elias foi embora, ele recebeu o dobro da unção de Elias. E aí a teologia vai nos ensinar, vai mostrar, né, através dos estudos, que foram escritos, pelo menos não necessariamente são esses, mas estão escritos 7 milagres de Elias. E estão escritos 14 milagres de Eliseu. 13 milagres de Eliseu em vida e 1 milagre após a morte. Porque a unção nunca nos abandona, amado. Eliseu recebeu a unção de Elias, mas a unção que ele recebeu de Elias foi com ele para a cova. Porque o seu servo, aquele que o estava servindo, Geazi, não foi merecedor de receber a sua unção, porque o desonrou. O envergonhou. E a Bíblia mostra que ela deixa claro que a unção de Eliseu foi com ele para a cova, que em um dado momento da história, lá no Antigo Testamento, contando a história, há uma guerra, e eu não lembro agora qual é o povo que está vindo guerrear, e aí o povo judeu, ali, o povo, né, está com medo para fugir dos soldados, eles não têm tempo para cavar a cova para um morto. E eles jogam esse morto na cova de Eliseu. Quando esse morto encosta em Eliseu, ele torna a ter vida. Quando ele encosta nos ossos de Eliseu, ele torna a ter vida. Aonde acontece o 14º milagre de Eliseu após a sua morte. Que foi o que aconteceu após a sua morte. Por quê? Porque a unção foi junto com ele para a cova. Existe uma história bem conhecida, um pastor conta, que é de um pastor aqui de Santa Catarina, essa história, de que esse pastor que conta essa história é o pastor Luciano Subirá, de um amigo dele, pastor, que é aqui de Santa Catarina. Ele pergunta para esse amigo, pastor, como é que ele se converteu? Sendo que ele era macumbeiro, sendo que ele era satanista. E ele vai contar essa história que o diabo deu um tiro no pé. Ele vai contar que a entidade a qual ele caminhava mandou ele fazer um trabalho. Comprar um corpo com tantos dias, e no determinado dia ele precisa ir lá, violar o corpo e fazer com o corpo relações. Então, esse pastor conta que ele fez tudo como foi determinado. Mas quando chegou no dia, ele violou. Quando ele vai executar, ele disse que a entidade se manifestou atrás dele, a entidade que andava com ele, diabólica, e disse, para tudo, porque com esse corpo você não pode fazer isso. E ele disse, como não posso? Eu comprei, o corpo é meu, você me deu uma ordem e eu vou executá-la. Ele disse, com esse corpo, você não pode. Você não pode tocar. E ele disse, por quê? Ele conta que a entidade disse, é do cara lá de cima. E ele então vai embora, vai verificar que corpo é aquele, é da esposa de um pastor. Aí ele diz assim, se o cara lá de cima está cuidando de um corpo fedido com 15 dias de morto, o que ele não pode fazer pelos vivos? Eu vou andar com ele. A unção que estava na nossa vida, ela não acaba quando morremos. Ela segue em frente. Ela vai conosco para o túmulo e ela pode seguir com aqueles que nos servirem em honra. Você
está entendendo o poder que tem a honra? Você está compreendendo o poder que ela tem? Mas veja que Geazi não conseguiu obter a honra de Eliseu, porque ele desonrou Eliseu. Quando Eliseu determina a um homem que ele vá se banhar 7 vezes porque ele estava com lepra no rio e que depois do 7º banho ele seria curado, esse homem quis dar fortunas para Eliseu e Eliseu não aceitou nada. Quando o homem sai da presença de Eliseu, Geazi vai atrás dele e diz que o seu servo, seu senhor, se arrependeu. E ele perde toda a fortuna de Eliseu. Para Eliseu. Ele desonrou a palavra do seu senhor. Por isso que ele não recebeu a unção. Por isso que a honra também ela nos conecta com a unção, amados. Mas tem muito crente por aí sem unção nenhuma. Vivendo uma carnalidade pura. Sabe por quê? Porque tem vivido uma vida em desonra às autoridades que foram constituídas sobre a sua vida. Quer sejam espirituais, quer sejam naturais. Porque Romanos 13 que nós lemos, Paulo não está falando de honra somente às autoridades espirituais, pastores. Paulo está falando a toda a autoridade, governantes, patrões. Todos eles nós precisamos honrar. O que você acha que vai acontecer com a Argentina daqui em diante? Eles estão entrando numa cadência de desonra. O que já acontece com a Venezuela. Que o Senhor nos livre, amados, que o nosso país não chegue a esse ponto. Amém? Sabe, a honra também nos conecta com a herança. Lealdade e honra é conexão de alma. Deixa eu dizer para você, a alma de Jonatas se conectou à de Davi. E ela só se conectou porque Jonatas reconheceu a unção que Davi tinha sobre a vida dele e decidiu honrá-lo. Jonatas reconheceu a unção que tinha sobre Davi e tomou a decisão de honrá-lo. Mas veja, Jonatas é quem estava na descendência para assumir o reino. Mas ele reconhece a unção sobre a vida de Davi e decide começar a honrá-lo. E no dia em que ele toma essa decisão, a Bíblia vai dizer que a sua alma se apegou, se ligou à de Davi. Você conhece essa história? Jonatas decidiu, repita assim comigo, Jonatas decidiu honrar a Davi. Você está entendendo? O texto ele vai deixar muito claro que quando eles fazem uma aliança, a expressão de lealdade parte da vida de Jonatas para Davi. A honra parte da vida daquele que precisa honrar, e não da vida que é aquele que vai ser honrado. Você está me entendendo? Foi a alma de Jonatas que se conectou à de Davi. Simplesmente por um detalhe, ele reconheceu a unção do Senhor que estava sobre Davi. Sabe o interessante? É que hoje em dia as pessoas dizem assim, e Jonatas não pensou dessa forma, né? Eu só vou honrar a Davi se ele me honrar. Por quê? Afinal, eu é que sou o filho do rei. Ele que tem que me honrar. Não sou eu. Ele não pensou assim. E hoje, a gente tem tratado poucas vezes quando se fala de honra como troca de moeda. Eu só vou honrar a vida do ciclano se ele me honrar. Eu só vou honrá-lo enquanto ele não me envergonhar, ele não falar nada para mim. Isso não é honra. Isso é bajulação. Veja, em nenhum momento a gente vai enxergar
na palavra se Moisés envergonhou ou não a Josué, mas a condição não estava nas atitudes de Moisés com Josué. A condição está nas atitudes de Josué com Moisés. Não importando a forma como Moisés vai tratar a Josué. O que importa na honra é a forma como Josué vai tratar Moisés. Ah, pastor, eu não vou honrar o meu marido, porque a Bíblia diz que a mulher deve honrar o seu marido. Você não conhece ele. Você não sabe o sacrilégio que ele é. Você não sabe aquele homem diabólico que ele é. Amados, amadas, a honra não vem quando ele ficar bonzinho. A honra vem agora. E você é que vai receber a recompensa da honra, não ele. Porque as pessoas não entendem. Porque os nossos olhos carnais, eles olham para isso. O honrado é que está recebendo as coisas boas. O honrado, amado, não recebe nada. Quem recebe tudo é quem honra. Você pode honrar a minha vida como pastor e achar que eu estou recebendo tudo de você. Não, eu estou sendo um reflexo da obra de Deus sobre a sua vida. Eu só estou aqui para receber. Um dia que eu me orgulhar disso, eu caí e estou morto. E não quero isso em minha vida nunca. Entenda. O dia que eu achar que você tem que me dar honra, o dia que eu vou achar que você precisa me honrar, eu estou mal com o Senhor, amado. Eu estou aqui apenas para ser um canal de bênção na sua vida com o Senhor, como o meu pastor está sendo para ser um canal de bênção na minha vida com o Senhor. Por isso que todos nós precisamos de mentores, de canais de bênção para as nossas vidas. Por isso que ninguém anda sozinho. Por isso que não existe ser igreja desigrejado. Por isso que não existe ser igreja e andar sozinho, solto por aí. Ah, não, eu não vou para a igreja, só tem fofoca, só tem confusão. Pois é, mas é lá na igreja, o que hoje ainda continua com fofoca e confusão, porque são imaturos e precisam amadurecer, é lá que o Senhor vai usar vidas para te abençoar. Você está entendendo? Por causa da maneira leal e honrosa que Jonatas tratou a Davi, e não de Davi tratar Jonatas, mas da maneira como Jonatas tratou a Davi, o seu filho, Mefibosete, recebeu a recompensa dessa honra. Jonatas morreu, seu pai morreu na guerra, e quando eles vão vir para matar Mefibosete, a sua ama, aquela que cuidava de Mefibosete, ao pular de uma janela, ela deixa o menino cair com os 2 pés no chão e ele fica aleijado. E passa a habitar em Lodebar. E vai viver lá com uma vida miserável, uma vida pobre, uma vida sem nada. Filho de Jonatas, filho do rei, neto do rei, está lá tendo uma vida de miserável. Mas quando Davi sabe que ainda existe um descendente de Jonatas, ele traz para sua mesa. E todos os dias, desse dia em diante, Mefibosete passa a ter acesso à presença, passa a ter acesso à herança, se conecta pela unção com Davi e todos os dias senta na mesa do rei. Você está entendendo o poder que a honra tem? De nos conectar novamente à herança que era nossa e que um dia perdemos, mas a nossa geração vai poder receber a recompensa. Sabe o que isso me ensina? Que a honra, ela conecta você às nossas vidas, justamente com a herança, ainda que você esteja no lugar de esquecimento.
mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Você está entendendo? Você está compreendendo? Veja, a honra também ela tem o poder de nos conectar com a herança, ainda que a gente tenha a vida de aleijado. A lealdade, ela justamente nos coloca numa posição de honra, apesar das nossas deficiências. A honra não privilegia a perfeição, mas a lealdade sim. Nós só devemos trazer para as nossas mesas, amados, aqueles que têm carregado uma história de lealdade conosco. Você está me entendendo? Deixa eu te dizer uma terceira coisa. A honra, ela nos conecta à herança, ainda que já tenha sido passado. Quando nós plantamos honra, não apenas vamos colher nos nossos dias, mas deixamos um legado de bênção para a nossa descendência. Honre ao Senhor com os teus bens e com toda a primeira parte da tua renda. Essa é uma ordem do Senhor para as nossas vidas. E se encherão de vinho os teus lagares, não só você, a sua vida, mas a sua descendência também. A honra tem o poder de nos conectar sobrenatural. Sabe, Deus ele é intolerante com o pecado da desonra. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós, homens de Deus, com a mente de Cristo, muitas vezes temos sido tolerantes, lenientes. Nós temos sido condescendentes com o pecado da desonra. A desonra não se passa a mão na cabeça, mas a desonra se enfrenta. Repita assim comigo. Tudo o que eu permito que aconteça na minha vida cresce, não diminui. Se eu permitir desonra na minha vida, eu só vou ver crescer a desonra. Mas se eu permitir a honra e eu tomar a decisão de ter uma vida de honra, toda a minha vida, minha descendência e minha família vai andar debaixo do mesmo princípio. Você está me entendendo? Você está compreendendo? Você está acreditando nisso? Tem gente meio bicuda, apesar de estar tudo de máscara. Mas esse é o poder que a honra tem. Por isso que muitas vezes nós não entendemos e não queremos crer. Mas ela tem um poder de nos conectar a vidas, a pessoas. Sabe por quê? Porque eu só consigo verdadeiramente amar a Deus se eu amar pessoas. Eu só consigo verdadeiramente honrar a Deus se eu honrar pessoas. Eu só consigo verdadeiramente obedecer a Deus se eu obedecer pessoas. 1 João capítulo 4, João vai dizer assim: como que você pode dizer que você ama o Senhor se você não o vê? Você precisa amar as pessoas que você vê, e assim você estará declarando o seu amor ao Senhor. Essa é a mesma forma de andar em honra. Quando eu me conecto com vidas, porque eu não fui feito para andar sozinho, eu fui feito para andar com vidas. Quando eu me conecto em honra com as vidas, com as pessoas, com as autoridades, com as lideranças que Deus constituiu em minha vida, a honra vem e se manifesta em minha vida. E sabe o que é mais interessante, que é uma coisa que tem sido ensinada errônea na nossa vida? O pastor não vem me visitar, o líder não quer saber de mim. Amados, você precisa honrá-los, vá você visitá-los.
Vai você chamar eles, vai você conversar com eles. Você precisa honrar 1, 2, 3 vidas. O pastor precisa cuidar de 50, 60 vidas, 100. E às vezes não é porque ele não quer você, ele não quer andar com você, mas é que você não se conecta a ele. É que você não está na presença dele. É que você não está lá querendo a unção que está sobre ele, ou você não reconhece a unção sobre ele. Agora, se você não reconhece a unção sobre essa autoridade na sua vida, não ande com ela. Vá caminhar com quem você reconheça. Porque nós precisamos honrar vidas. E andar debaixo de um lugar que eu não reconheço a unção, eu estou perdendo tempo na minha vida. Você está entendendo? Você não é obrigado a estar aqui. Não, você precisa, você é obrigado, você tem que honrar aonde você decidir reconhecer a autoridade sobre aquela vida. Porque quando você reconhecer e você andar em honra, a unção que está sobre ele virá para você. Você está entendendo? Por isso que nós somos livres para tomar escolhas, nós temos liberdade para tomar decisões, mas quando decidimos, precisamos começar a andar na honra daquele lugar. Você está me entendendo? Por isso que eu disse, quando eu saí daquele lugar, às vezes não é que eu saí, quando houve o desligamento das nossas vidas, eu entendi que eu precisava ir lá e reconhecê-lo em minha vida. Não que eu tinha que voltar a caminhar com ele e andar com ele novamente, até porque não caminho mais hoje. A unção que está sobre a minha vida é de outro pastor. Mas nem por isso eu deixei de ter comunhão com ele. Não é a mesma de antes. Porque eu não estou mais todos os dias lá, mas nós temos comunhão. Passou-se um tempo de desonra, passou-se um tempo de vergonha, ao qual eu vi isso na minha vida. E eu fui lá e fiz isso acontecer. Teve discípulos que chegaram para mim e começaram a caminhar conosco. E disseram, pastor, porque quando a gente fala sobre isso, então eu estou aqui em desonra, eu tinha que estar lá. Não, você não é obrigado a estar no lugar ao qual você não reconhece mais a unção sobre aquele lugar. Mas você precisa ir lá e declarar sobre a vida deles o seu amor para com eles e todo o reconhecimento do tempo em que você esteve lá. Mas que hoje você enxergou no Senhor, que o Senhor te deu outros caminhos. Mas, pastor, eles não vão entender, aí é um problema deles. Por quê? Porque não está neles o poder de que você receba a honra. O poder está em você de receber a honra quando você toma a decisão. Não importa a atitude que a pessoa tenha. Você está me entendendo? O Senhor nos conectou pela honra e precisamos andar assim sempre. E a honra vai nos levar muito além do que nós possamos imaginar. Nós precisamos gerar em nosso meio, durante esse ano de 2021 e daqui em diante, uma cultura de honra. Nós precisamos gerar isso em nosso meio. Uma cultura de honra. Por quê? Para que a obra grandiosa do Senhor se manifeste em nosso meio. Nós precisamos perder o constrangimento, amados, de honrar as pessoas, de elogiar, de reconhecer a unção que está sobre elas. Nós precisamos perder esse constrangimento de reconhecer os dons sobre a vida das pessoas, de reconhecer as habilidades e a autoridade que está sobre ela. Nós precisamos tomar uma decisão neste ano de 2021 de andar debaixo de lealdade e honra. A conexão que vai dar para nossas vidas da cultura da honra, ela vai nos levar a um nível de uma sobrenatural poder da presença do Senhor extraordinário para que você alcance coisas que você nunca viu. Revelação, unção que está sobre a vida que você caminha, você pode receber dobrada. Tudo depende de você, não depende do líder, não depende do pastor, depende de você reconhecer isso. Depende de você andar na presença dele.
Depende de você estar com Ele. Não depende de Ele estar te procurando, depende de você procurar. Você está me entendendo? Você quer se conectar pela honra nesse ano? Você deseja viver conectado pela honra? Em primeiro lugar, nós precisamos nos conectar a homens. Conectados a homens, nós nos conectamos ao Senhor. Vamos viver um 2021 diferente, cheio da unção do Senhor em nossas vidas, pelo aquilo que o Senhor tem manifestado em nosso meio. Se coloque de pé.